E o Conhecer está de volta, hoje batendo um papo com Silvia Beger Uchoa, coordenadora do Núcleo de Inovação Tecnológica da UFAL. Silvia, falávamos no bloco anterior sobre como registrar patentes. Então, o primeiro passo é a patente ser nova. Qual seria o segundo passo? Aliás, é o invento ser novo. Qual seria o segundo passo? O passo seguinte é o pesquisador se dirigir ao Núcleo de Inovação Tecnológica. Então, esse núcleo ele foi criado a partir da Lei de Inovação de 2004, onde foi exigido que toda instituição de ciência e tecnologia, chamada ICT, que seriam universidades, institutos de pesquisa, tivessem um núcleo, que pudesse trabalhar na proteção desse conhecimento que é gerado dentro da universidade. Então, o pesquisador ele se dirige ao Núcleo de Inovação Tecnológica, preenche um formulário e nós vamos fazer, junto com ele, uma busca para verificar se a ideia e o trabalho que ele já desenvolveu pode vir a ser uma patente. Então, essa orientação toda é dada pelo Núcleo de Inovação. Pelo Núcleo. Quanto tempo demora para obter uma patente? É um tempo muito grande, é demorado, é mais rápido? Bem, a patente tem várias etapas. A primeira etapa é essa etapa do depósito. Depende muito, depósito que a gente fala, é escrever um documento, explicando todo como é o produto ou o processo novo e fazer o depósito junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Então, isso vai depender de como é que a pesquisa já está. Se você tem, por exemplo, um fármaco que já foi pesquisado, o princípio ativo da substância, mas que ainda não se sabe como é que vai ser aplicado, de que forma vai ser feita a aplicação, se é um comprimido, se é uma pomada, aí isso fica mais difícil. Então, a gente tem que se trabalhar tudo isso. Então, essa orientação o núcleo já fornece. Aí o que nós podemos fazer é orientar o pesquisador até que ponto a gente pode fazer esse documento. Isso pode ser em 2, 3 semanas, pode sair esse documento, como pode demorar 6 meses. Isso depende do estágio da pesquisa. E do começo até o final, qual é o tempo médio para que o pesquisador tenha essa patente? Nós temos, variando. Nós estávamos conversando antes, quando eu falei que chegou uma professora que já havia publicado o trabalho dela e que descobriu que poderia ser uma patente com uma palestra que nós fizemos na sua unidade. E aí nós tivemos que fazer o depósito em 3 semanas. É super rápido. Super rápido, mas nós temos algumas que estão há 6 meses em negociação. Então depende muito de cada caso. Isso no primeiro estágio, que é o depósito. Certo, ok. Aí depois disso, a gente tem o INPI, que é o Instituto lá do Rio de Janeiro, faz um exame formal para ver se está dentro dos trâmites que ele exige, de redação. E depois disso, passa 18 meses em sigilo. Depois dos 18 meses, ela é publicada. Então, qualquer pessoa vê o que está sendo requerido em termos de patente no INPI. Após 36 meses, se faz um pedido que a gente chama de exame da patente. Então, a gente vai pedir para que seja averiguada toda a parte técnica para ver se vai ser concedida ou não essa patente. Esse tempo todo, depois de exame do próprio Instituto, tem demorado muito ainda no Brasil. Eles estão trabalhando para aumentar o número de funcionários. Em média, quanto tempo após os 36 meses? Desde o início do depósito, até a concessão tem demorado 8 anos. 8 anos. Então, é um prazo bastante em relação longo, a outros países, como Estados Unidos, é bastante longo. Lá você tem 2 anos, alguma coisa desse tipo. E o processo finaliza? Finaliza, que é o processo de concessão da patente. E você perguntou quanto tempo a vigência. Nós temos 20 anos a partir do início do depósito. Então, no momento em que você pega e leva o documento lá no escritório do INPI, você vai ter 20 anos de vigência da sua proteção. Só que como aqui no Brasil, às vezes, a gente tem uma demora, se exceder 10 anos esse exame, aí a gente tem, por exemplo, foi concedida a patente no 11º, 12º ano, nós temos ainda mais 10 anos. Então, isso está garantido. Então, você teria, na realidade, um pouquinho mais. Um pouquinho mais de tempo. Quanto custa, em média, para depositar, para ter uma patente? Qual é o preço? Quais são os valores? Para a universidade, pessoas físicas, é um pouquinho mais barato. O depósito inicial, R$ 80. E a gente fez um cálculo estimado em termos de anuidade, pedido de exame e tudo mais, dependendo dos trâmites.
fica em torno, durante os 20 anos, em torno de 12 mil a 13 mil reais todo o custo. Quer dizer, se for uma patente de um produto comercial mesmo, que possa vir a trazer lucros para o pesquisador e para a universidade, isso é muito compensador. Porque ele pode pedir royalties depois, né? Como é que funciona isso, receber royalties de um invento, de uma patente? Então, quando a gente fala, né, da pesquisa aplicada, pesquisa que vai chegar ao mercado, que pode ser uma patente, a gente fala que aí vai ter a inovação, quando o material da pesquisa chega no mercado. E aí, como é que isso vai chegar no mercado? Como é que o pesquisador vai negociar? A negociação é pelo núcleo de inovação. Então, ele faz a ponte entre o pesquisador e o laboratório ou a empresa que vai fabricar esse produto. Que é um universo que geralmente o pesquisador conhece pouco, né? Desconhece esse trâmite comercial, entre aspas, né? Isso. A negociação ainda é delicada, né? Porque depende de um processo que você vai definir. Como é que você vai fazer essa transferência de tecnologia? A universidade detém a patente. Se ela não tiver interesse em continuar nesse processo, ela pode simplesmente vender, né? Então, ela vai fazer com que outra pessoa tenha o direito a essa patente. Ela pode também licenciar para produzir. Então, eu tenho uma patente e você quer produzir o produto que eu tenho nessa patente. Então, você vai produzir e vai comercializar. E aí eu vou ter uma participação, seja no lucro ou no número de unidades vendidas. Então, isso tudo tem que ser definido caso a caso. Então, se deixa de ganhar dinheiro, inclusive, com isso, né? Com essa falta de cultura de registro, não é? Isso, nós já deixamos de ganhar muito dinheiro. Então, quando a gente vê uma palestra do ministro Mercadante, ele fala muito de um exemplo da copaíba, que é um óleo extraído de uma planta lá da Amazônia, e que nós temos inúmeras publicações e nenhuma patente. E nenhuma patente. Então, isso também se reflete em várias outras áreas de pesquisa. Perfeito. Silvia, vamos fazer mais um breve intervalo. Daqui a pouco a gente volta com mais Silvia Berger falando sobre como obter patentes. Conhecer fica por aqui, mas volta já já. Não saia daí.